Então, vamos lá, galera. Então, a gente já viu o balanceamento, né, pelo método redox, e agora a gente vai ver balanceamento de reações, tá, de oxirredução na forma iônica, né? Então, muitas vezes essas equações, tá, de oxirredução, elas se apresentam na forma iônica. Só que o procedimento para fazer o balanceamento dessas equações é praticamente o mesmo, tá? O mesmo método empregado nos casos anteriores, tá? Então a gente vai pegar um exemplo aqui do suco de espinafre industrial. O suco de espinafre, ele é titulado com íon permanganato. Tá? Por que que isso é feito, né? Isso acontece porque o espinafre, aí a maioria dos vegetais de folhas verde escuro, tá? Elas contêm um ácido chamado ácido oxálico, que é tóxico, só que ele é bem tolerado pelo organismo humano em baixas concentrações. Então, por isso as indústrias que fabricam esses sucos, elas, por meio de titulação, elas exercem aí um controle rigoroso, né, nos seus produtos para evitar concentrações acima dos limites de segurança, tá? Porque esse ácido aí em grande quantidade ele é tóxico. Então, a reação, né, que representa essa transformação, essa titulação, né, com o íon permanganato é essa aqui, tá? Então, aqui você tem o ácido oxálico, o íon permanganato, em meio ácido, gerando gás carbônico, o íon magnésio e água. Então, vamos balancear essa equação seguindo o método que a gente já vem calculando, que a gente vem usando. Então, aqui nós temos o cálculo do NOx de todos os elementos, tá certo? E aí a gente percebe o quê? Que o carbono de mais 3, ele foi para mais 4, né? Calculando o NOx, tá? E o manganês de mais 7 foi para mais 2. Então, teve no caso, o manganês diminuiu o seu NOx, então ele reduziu, sofreu redução, certo? E o carbono aumentou o seu NOx, então sofreu oxidação. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o passo 2? Calcular o delta. Então, eu vou pegar a variação do carbono. Qual foi a variação do carbono? De 1. Vou multiplicar pela sua atomicidade. Aqui vem aquele detalhe importante. Aqui o carbono tem uma atomicidade 2. Aqui o carbono tem uma atomicidade 1. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar esta variação de um elétron por 2, sempre pegando a maior atomicidade. Então, o delta do ácido oxálico vai ser igual a 2. O delta do manganês, do íon permanganato. Então, eu vou pegar a variação do manganês, que foi de 5, né? E vou multiplicar pela atomicidade. Como aqui eu tenho um manganês e aqui eu tenho um manganês, vou multiplicar por 1. Deu 5. Qual é o passo 3? Inverter os coeficientes. Certo? Então, o que era o delta do carbono no ácido oxálico vira coeficiente do íon permanganato. E o que era o delta do íon permanganato vira coeficiente do ácido oxálico. Beleza? Passo 4, faço o balanceamento. Então, o 5 vem para cá, o 2 vem para cá. Né? Então, vou agora fazer o balanceamento pelo método das tentativas. Então, ó, 5 vezes 2, 10 carbonos. Então, colocou 10 aqui. Tá? 2 manganês aqui, colocou 2 aqui. Certo? No caso, eu tenho 5 oxigênios aqui, com 2 vezes 4, 8, desculpa, né? 2 vezes 4, 8 oxigênios. Com 5, eu tenho 13 oxigênios, né? É isso. Não, desculpa, aqui é 4. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 28 oxigênios, tá? 10 vezes 2, 20. Aqui eu tenho um só, coloco um 8. 8 oxigênios.
e aí eu faço o balanceamento do hidrogênio. Tá? Aqui eu tenho 8 vezes 2, 16. Aqui tá errado, tá, galera? Ah, não, tá certo. Ó, 5 vezes 2, 10. Com 6, 16. 8 vezes 2, 16. Então, olha só, o balanceamento foi feito. Só que agora, percebam o seguinte. Quantos elétrons eu tenho no meu reagente? Percebam que a quantidade de elétrons cedidos e recebidos não é a mesma nos reagentes e nos produtos. Aqui eu tenho, né, um íon com duas cargas positivas. Então, nos produtos, eu tenho 2 cargas positivas. E nos reagentes, eu tenho quantas cargas positivas? 6 cargas positivas e 2 negativas. Então, fazendo o balanceamento dos elétrons, você observa que eu não tenho a mesma quantidade de elétrons nos reagentes e nos produtos. Então, significa que este balanceamento aqui, ele precisa ser corrigido. Ou seja, eu preciso de mais um passo neste caso. Tá? Então, olha só, observe que o total de carga dos reagentes é igual ao do produto, uma vez que o total de elétrons continua igual durante o processo. Isso tem que acontecer, o que não acontece na reação. Tá? Então, nesse caso acontece, né? Ó, 5 vezes 0, então aqui é 0, mais 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais 6 vezes mais 1, é igual 10 vezes 0, mais 2 vezes mais 2, mais 8 vezes 0. Então, se você observar, isso tudo vai ser igual a mais 4. Ah, perdão, foi um erro meu aqui. Porque 2 vezes 2 mais 4, mais 6 com menos 2, mais 4. Então, observa que a quantidade de cargas elétricas também está igual. Mas existem reações que, ao fazer esse tipo de balanceamento, a gente não consegue igualar o número de elétrons, certo? Então, vamos ver um exemplo desse, que é esse caso aqui, tá? O íon bismuto, mais SnO2, 2-, mais OH-, dando SnO3, 2-, mais bismuto, mais água. Então, vamos fazer o balanceamento dessa equação aqui. Então, aqui o íon bismuto tem um NOx mais 3, porque a sua carga é mais 3, né? Nesse caso, o estanho tem um NOx mais 2, o oxigênio menos 2. O oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Estanho tem o NOx mais 4 e o oxigênio menos 2. Aqui o bismuto é uma substância simples, tem o NOx igual a 0. E aqui o hidrogênio mais 1 e o oxigênio menos 2. Então, fizemos o cálculo do NOx. Alguma dúvida no cálculo do NOx desses elementos aqui? Alguma dúvida, galera? Não? Então, vamos lá. Então, ó, passo 2. Vamos calcular o delta. Tá? Então, qual foi a variação do estanho? De mais 2 foi para mais 4. Então, a variação de 2 elétrons. Qual é a atomicidade do estanho aqui? É 1. Aqui também é 1. Então, eu multiplico por 1. Então, 2 vezes 1 igual a 2. O delta do íon bismuto. 3, né, para 0. Então, foi a variação de 3 vezes. Aqui eu tenho um bismuto. Então, vezes 1 igual a 3. Passo 3. O delta do estanho vai para o bismuto. O delta do bismuto vai para o estanho. Então, eu inverto. Tá? Passo 4. Observem o seguinte. Aqui, nesse caso, eu fiz o balanceamento. Ó, coloquei o 2 bismuto aqui e o 3 aqui. Fiz o balanceamento. Ó, 2 bismuto aqui
coloquei um 2 aqui. 3S aqui, coloquei um 3S aqui. Beleza? Nós temos para o hidrogênio, né? Agora, olha só, nós temos um hidrogênio aqui, temos 2 hidrogênios aqui. Aqui nós temos 6, 7 oxigênios, e aqui nós temos 9, 10 oxigênios. Então, para você balancear isso pelo método da tentativa, é muito difícil para você acertar o coeficiente da hidroxila, do OH-, e da água. Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma quinta etapa para poder realizar o balanceamento dessa equação. Qual vai ser a quinta etapa? Presta atenção aqui, ó. Você vai igualar a soma das cargas dos reagentes e dos produtos, tá certo? E nos produtos, no caso, a carga já está definida, porque o único íon presente já tem coeficiente. Então, preste atenção aqui, ó. O somatório de cargas dos reagentes. Acompanhe aqui comigo. 2 vezes mais 3, tá aqui, ó, 2 vezes mais 3, mais 3 vezes menos 2, certo? Mais, qual é o coeficiente de OH-? Eu não sei, então eu coloco um X, tá? Porque eu quero descobrir. X vezes menos 1, que é a carga do OH-, certo? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Esse cálculo aqui de cargas dos reagentes. Professor, você pode repetir? Posso sim. Vamos lá, presta atenção. Ó, quantos bismutos nós temos aqui nos reagentes? 2. Não é isso? Cada bismuto tem uma carga de mais 3. Tá? Então, eu vou pegar 2 bismutos vezes a carga de cada um, que é mais 3. Para o SNO2, eu vou pegar 3 SNO2, são 3 SNO2, então 3, vezes menos 2, que é a carga de cada um. Tá? Então, eu vou multiplicar o número que está aqui na frente, que é o coeficiente, pela carga elétrica de cada espécie. Certo? Como o OH- é que eu quero descobrir o coeficiente, o que eu faço? Pego o X e multiplico por menos 1, que é a carga da hidroxila. Certo? Entendeu agora? Entendi, obrigada. Pronto, por nada. O somatório das cargas dos produtos. Nos produtos, né, eu só tenho uma espécie com carga elétrica diferente de 0. Então, vai ser 3, né, que é a quantidade de SNO3, vezes menos 2, dá menos 6. E agora, o que eu faço? Eu igualo a carga, o somatório das cargas dos reagentes com o somatório da carga dos produtos. Então, eu vou igualar tudo isso aqui, né, com isso aqui, que é menos 6. Tá? Então, eu vou pegar 2 vezes mais 3, mais 3 vezes menos 2, mais x vezes menos 1, igual a menos 6, que é a quantidade de carga no produto. Fazendo esse cálculo todo, eu vou achar um x igual a 6. Então, o coeficiente do OH- vai ser igual a 6. Aí, o que eu faço? O coeficiente y vai ser calculado por tentativa. Tá? Então, ó, como o número de hidrogênios do lado dos reagentes é 6, o lado dos produtos terá de ter a mesma quantidade de átomos. Assim, o número de moléculas de água será 3 e a equação ficará totalmente balanceada. Então, olha só, né? Eu coloquei um 6 aqui, que é o coeficiente do OH-. Então, quantos hidrogênios eu vou ter aqui? 6 hidrogênios. Aqui eu tinha 2. Então, o que eu faço? Coloco um 3 aqui. 3 vezes 2, 6.
e agora o oxigênio está também balanceado. Tá? Então, para a gente balancear uma equação iônica de oxirredução, né, a gente segue as mesmas etapas do balanceamento. Só que se você chegar no final e você não conseguir balancear, você faz o quê? Atribui um valor X para o elemento ou para a substância que está faltando, né? Faz o somatório das cargas elétricas, iguala esses somatórios e acha esse coeficiente. Depois, você vai para o método da tentativa. Certo? Alguma dúvida aí? Não? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora, lembram que no início do nosso assunto de equação de oxirredução, a gente falou do peróxido de hidrogênio, né, o H2O, conhecida popularmente como água oxigenada. Vimos que a água oxigenada, ela pode ter dois comportamentos. Ela pode se comportar tanto como agente redutor, como agente oxidante. Depende com quem ela vai reagir, né? Então, nós vamos... uma das aplicações da água oxigenada, tá, é a remoção de metais de águas e efluentes. Então, se você tem um rio ou um lago que está contaminado com metais, né, normalmente a gente faz a retirada desses metais usando a água oxigenada, certo? Então, olha só, a gente já viu essa reação, a água oxigenada, o H2O2, né, ele se decompõe em água e gás oxigênio, certo? A gente já viu isso. Nesse caso, parte do oxigênio passa do NOx de -1 para -2, então parte do oxigênio sofre redução, e outra parte do oxigênio vai de -1 a 0, ele sofre oxidação. Então, se na água oxigenada, tá, na reação que estiver a água oxigenada, ocorrer a formação de gás oxigênio, a água oxigenada vai ser o agente redutor. Se na reação em que a água oxigenada está presente, tá, não houver formação de gás oxigênio, ela atua como agente oxidante. Beleza? Vamos para um exemplo. Então, um exemplo da água oxigenada como agente redutor. No caso da remoção do metal cromo. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui o íon de cromato, certo? Mais H2O2, mais oxigênio, dando íons cromo, mais água, mais oxigênio. Então, nesse caso, percebam o seguinte. O cromo foi de -6 a +3, tá? Então, ele sofreu uma redução, né? E o oxigênio, de -1, foi a 0, sofreu oxidação, tá? Sofreu oxidação. Qual vai ser o delta do cromo? O delta do cromo vai ser a sua variação, que é de 3, vezes a sua atomicidade, 2. Então, 3 vezes 2, 6. A variação do oxigênio, de -1 a 0, foi a variação de 1. 2 oxigênios aqui e 2 aqui. Então, eu multiplico 1 vezes 2, 2. Tá? E agora, nós temos a equação aqui devidamente balanceada, né? Perceba que aqui, ó, 6 e 2. Então, o que eu faço? Dividir por 2. Então, o 3, que é a variação do cromo, né, foi para quem? Para a água oxigenada. E o 2, que é a variação da água oxigenada, foi para o cromo. Tá? Então, coloquei o 3 aqui, o 2 aqui. Aí fiz o balanceamento por tentativa. Né? Então, nós temos, vamos lá, 3 vezes 2
Vamos para o oxigênio primeiro, que é mais fácil. Por quê? Porque o oxigênio está sozinho, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está sozinho. Então, nós temos aqui 7 oxigênios vezes 3 vezes 2, 6, dá 13. Né? 13 oxigênios. Aqui eu já tinha 6, né? Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Com 7, 13. Então, está balanceado. Aí, nós vamos para o hidrogênio. Certo? Aí, vamos para o hidrogênio. Nós temos aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui, 7 vezes 2, 14. 3 vezes 2, 6. Para 14, faltam 8. Então, eu coloquei um 8 aqui. Tá? Depois a gente vai fazer bastante exercício envolvendo balanceamento, tá, galera? Então, percebam nesse caso, ó, que nesse caso a água oxigenada aqui, ela funcionou como agente redutor, tá? Vamos pegar um outro exemplo onde ela atua como agente oxidante, que é a remoção do metal ferro. Então, nesse caso, ó, percebam que, né? Percebam que aqui, ó, houve a formação do quê? Gás oxigênio. Então, a água oxigenada atua como agente redutor. Nesse caso, ó, na equação, houve a formação de quem? De água. Então, nesse caso, a água oxigenada atua como agente oxidante, certo? Vai atuar como agente oxidante. Então, nesse caso, o oxigênio de -1 foi para -2, de -1 a -2 diminuiu, então reduziu. Então, ela sofreu redução, agente oxidante. E o ferro, de +2 foi a +3, aumentou, sofreu oxidação. E aí, a gente faz aquela velha sistemática, né? Pega o delta, multiplica pela atomicidade, inverte os coeficientes e faz o balanceamento. Tá? Bom, isso aqui é só uma curiosidade, né? Na sequência, os íons cromo e ferro obtidos no tratamento com H2O são tratados com uma base solúvel, ou seja, ocorrendo a precipitação dos respectivos hidróxidos, que podem ser filtrados, certo? E aí, nos casos em que a água oxigenada age como redutor, os coeficientes de balanceamento dela própria e do oxigênio sempre serão iguais. Então, aqui, ó, essa dica é importante, galera. Quando a água oxigenada atuar como agente redutor, o que acontece? O coeficiente da água e do oxigênio sempre serão iguais. Então, olha só. Aqui ela atua como agente redutor, não foi? Olha o coeficiente da água oxigenada. É 3. Qual é o coeficiente do oxigênio? É 3. Então, quando a água oxigenada atuar como agente redutor, os coeficientes da água oxigenada e do gás oxigênio sempre serão os mesmos. Tá? Então, essa dica aqui é importante. Tá? E aí temos ainda um outro caso, que são as reações de auto-oxirredução. Então, o que são reações de auto-oxirredução? Então, existem substâncias que, em uma reação química, vão sofrer ao mesmo tempo oxidação e redução. Tá? Então, elas vão se comportar ao mesmo tempo como agente redutor e oxidante. Exemplo, vamos lá, olha só, essa reação aqui. Tá? Então, você perceba que nós temos aqui o KClO3, caso do NOx do cloro é +5, e nos produtos, perceba o seguinte, nós temos o ClO2 e nós temos o HClO4. Então, o que acontece? Eu tenho duas substâncias com o elemento cloro nos produtos e eu tenho apenas uma substância com o elemento cloro no reagente. Então, parte do cloro aqui, né, que era +5, foi a +7, ou seja, sofreu oxidação, e parte do cloro foi de +5 a -4. Então, sofreu redução. Então, nesse caso, nós dizemos que é uma reação de auto-oxirredução, porque uma única substância sofreu redução e oxidação ao mesmo tempo. E aí, o balanceamento a gente faz da mesma forma. Calcula a variação, inverte os coeficientes e faz o método da tentativa. Certo?
E aí, só um detalhe aqui importante, que é esse último item aqui, ó. Para efetuar o balanceamento da reação, as variações dos números de oxidação devem ser relacionados aos coeficientes dos produtos. Então, sempre que a reação for de auto-oxirredução, tá, esses coeficientes calculados aqui, ó, vocês vão colocar sempre nos produtos, tá? E não nos reagentes. Então, olha só como é que fica, né? Variação de 2 e variação de 1. Então, ó, coloca a variação de 2 aqui e coloca a variação de 1 aqui. E aí eu faço o procedimento por tentativa, certo? Então, temos aqui, ó. Só que aqui, quando você colocou o balanceamento, perceba o seguinte. Você tem um número quebrado, 3 meios aqui e 3 meios aqui. Nós sabemos que o ideal de um balanceamento é sempre usar os menores números inteiros. Então, o que eu faço? Vou multiplicar essa equação todinha, tá, por um número que vai me dar os menores valores inteiros. Então, 3 meios. Qual é o número que eu posso multiplicar por 3 meios que vai me dar o menor número inteiro? É 2. Exatamente. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar todos os coeficientes por 2. E aí nós teremos a equação balanceada dessa forma. Tá? Essas reações são classificadas como reações de auto-oxirredução ou desproporcionamento. Tá? E temos ainda o balanceamento de equações químicas pelo método íon-elétron. Então, em algumas situações, os métodos utilizados, eles não são capazes de chegar ao resultado correto, certo? Então, algumas vezes por causa da falta de substâncias que não foram mencionadas. Então, às vezes, numa equação química, nós temos certas substâncias que são suprimidas na equação, né? E por isso a gente não consegue balancear essa equação pelo método tradicional. Então, nessa situação, a gente deve ser, o balanceamento, ele deve ser feito com base no método do íon-elétron. Vamos ver aqui as regras. Primeiro, escrever as semi-reações de oxidação e redução. Tá? Segundo, calcular a quantidade de elétrons cedidos e recebidos nas semi-reações. Terceiro, acertar a quantidade de átomos que não sejam hidrogênio ou oxigênio nas semi-reações. Para os átomos de oxigênio, acrescentar tantas moléculas de água quantos forem necessárias, né, os reagentes ou nos produtos. Para os átomos de hidrogênio, acrescentar tantos íons H+. Tá? Então, eu vou acrescentar, né, moléculas de água para balancear o oxigênio e vou acrescentar íons H+, para balancear o hidrogênio. Isso no final. Tá? Isso no final. E depois acertar a quantidade de elétrons doados e recebidos por multiplicação das semi-reações, se houver necessidade. Vamos ver um exemplo? Então, aqui, ó. Se a reação ocorrer em meio básico, adiciona o H- em ambos os lados. Lembrando que cada H+ é neutralizado por um OH-, formando uma molécula de água. Então, exemplo aqui, ó. A reação que acontece nos bafômetros. Né? Então, você tem aqui o etanol, mais o íon de cromato, formando o ácido carboxílico, mais o íon cromo. Então, vamos aqui ver o passo a passo. Primeiro, semi-reação de oxidação. Então, ó, aqui eu tenho o etanol, né? Qual é a reação qual é a semi-reação de oxidação? É o etanol produzindo um elétron mais o ácido carboxílico. Percebam que eu calculei o NOx aqui apenas desse carbono aqui, ó. Tá? Não foi o NOx dos 2 carbonos. Tá? Se você tiver dificuldade, você pode calcular o NOx médio e depois dividir por 2. Então, se você calcular o NOx médio, vai dar menos 2. Como eu tenho 2 carbonos, menos 2 dividido por 2, menos 1.
Então, o NOx de cada carbono é -1. Tá? Então, de -1, ele foi a +3. Então, eu tenho uma variação de 4. Passo 2, semi-reação de redução. Então, o íon de cromato mais elétron, dando o íon cromato. O íon cromo, desculpa, o íon cromo. Então, de +6, ele foi para +3. Uma variação de 3 vezes 2, 6. Passo 3. Vou reescrever semi-reações, acertando a quantidade de átomos. Então, ó, aqui eu tenho o álcool, né, o etanol. Qual foi a variação? Não foi de 4? Então, eu vou adicionar 4 elétrons aqui, ó. Antes tinha 1, né? 4 elétrons. E para o cromo, 6 elétrons. Passo 4. Vou acertar a quantidade de íons, a quantidade de hidrogênios com H+. Então, quantos hidrogênios nós temos do lado esquerdo? 3, 5, 6, 8. Nós temos 8 hidrogênios aqui. Aqui nós temos 3, 4. Então, eu preciso de 4 hidrogênios. Então, eu coloco 4H+. Nesse lado aqui, nós temos quantos hidrogênios? 7 vezes 2, 14. Então, eu coloco 14H+. Passo 5. Né? Para acertar o número de elétrons doados e recebidos, multiplicar a semi-reação de oxidação por 3 e a semi-reação de redução por 2. Porque, olha só, aqui, ó, deixa eu ver aqui, aqui nós temos 6 elétrons, não é isso? E aqui nós temos 4 elétrons. 4 elétrons. Então, eu preciso igualar a quantidade de elétrons. Né? Então, eu vou multiplicar 4 por 3, que dá 12, e vou multiplicar 6 por 2, que também dá 12. É o que ele está dizendo aqui. Tá? Para igualar a quantidade de elétrons, 12 e 12. E agora, eu faço a soma dessas reações aqui, ó. Tá? Então, 12 elétrons está no reagente, corta com 12 elétrons no produto. Aqui eu vou ter 14H2O, aqui eu tenho 3, então eu corto, sobra 11. Tá? 28 hidrogênios, 28H+ aqui, 12H+ aqui. Então, 28 menos 12, 16, sobram 16H+. Então, essa aqui é a minha equação global, tá certo? Minha equação global já balanceada, certo? Não se preocupem pelo seguinte,